orientado pela Bíblia o caminho que você tem que trilhar. Agora, Francisco, quais são os aspectos de uma verdadeira conversão? Quando é que uma mulher olha para o marido e diz, rapaz, o homem agora de fato mudou, é crente? Tem alguma coisa que a gente possa olhar e dizer assim, rapaz, de fato ele agora mudou, é uma nova criatura? É muito boa a pergunta, Ibe. Tem coisas que a gente sabe que são ocultas, né? Sim. Tem coisas que Cristo falou disso dos fariseus, né? Sim. Ele são sepulcros caiados, né? Por fora são lindos, maravilhosos, adornados, mas por dentro só podridão. A gente tem que ter muito cuidado ao falar disso, porque muita gente consegue maquiar e mascarar aquilo que ele verdadeiramente não é. Sim. Né? Ele consegue falar bonito, ele consegue falar bem, correto. Ele consegue fingir, mas no primeiro problema ele explode, ele grita, ele trata mal, ele agride, né? De certa forma. Isso no ambiente de convívio familiar, no trabalho, faculdade, em qualquer outro lugar. Mas tem outras formas também da gente perceber a mudança do crente. A forma dele se vestir, na forma dele andar, de se comunicar, sobre o que ele conversa, né? O que é que causa graça para ele, se é uma piada de mau gosto, se ele sorri demais, ou se ele ignora. Sim. E vai pro cantinho, né? Às vezes sai pro chato no trabalho. Mas no ambiente familiar, eu acredito que quem está em casa é quem vai dizer realmente se aquela pessoa mudou verdadeiramente ou não. É o filtro da pessoa que dorme com você, que acorda com você, né? Eu acredito que minha esposa responderia muito melhor essa pergunta na questão da mudança. Sim. Ela às vezes olha para mim, olha pro horizonte, olha para mim e diz assim, você mudou muito. Então para mim eu acho que... Não era uma pecinha muito boa não, era, Bruna? Eu costumo até pregar na igreja dizendo, olha pro seu irmão, dizendo, você é uma pecinha tão boa, era uma pecinha tão boa. Mas Deus fez uma metamorfose, né, Francisco? Exatamente, foi uma mudança positiva, graças a Deus. Hoje eu posso dizer que realmente eu sou uma nova criatura. Glória a Deus. Hoje eu sou uma nova criatura. Apesar de ter me batizado com 11 anos de idade, eu digo que eu fui resgatado pelo Espírito Santo para o Evangelho em 2019. Desculpa. Eu estava escutando uma pregação, inclusive de um reformado, Augusto Nicodemos, muito conhecido, né, aqui em Recife principalmente. Ele estava pregando sobre Colossenses 2, sobre a supremacia de Cristo, quando ele prega, né, os nossos pecados na cruz, ele paga toda a nossa dívida. Então, naquela pregação eu não me contive. Apesar de não ser comumente, né, visto muito pelos pentecostais, mas aquele homem realmente, pela pregação dele, ele me resgatou. Eu costumo dizer que ali foi minha verdadeira conversão. Glória a Deus. Então eu passei um hiato aí dos meus 11 anos até 2019, achando que estava realmente vivendo um cristianismo verdadeiro. Mas essa sua colocação eu acho muito, para mim, é muito pertinente. Eu bato inclusive muito nessa tecla aqui na Crônica da Manhã, porque curiosamente há dias atrás eu vi um vídeo de Nicodemos que ele dizia o seguinte, olha, não se engane, tem muita gente na igreja há muito tempo, mas não é crente, inclusive eu era uma dessas pessoas. Porque a gente acha que pelo fato de levantar a mão, de cumprir todo um ritual, né, uma liturgia na igreja, quem quer aceitar a Cristo, levante a mão, vem aqui para frente, a gente ora tal, significa que você de fato teve um encontro com Cristo. E esses dias, acredito que semana passada, curiosamente também, eu vendo um vídeo aí de Nicodemos, ele falou, olha, eu sou a prova disso. De muito tempo que eu passei na igreja e de fato não era convertido, carregando uma Bíblia, indo para a igreja, fazendo parte de algum grupo na igreja. Então essa questão da conversão, eu penso, Francisco, e se eu tiver errado também você me corrija, que é algo tão profundo e que Deus tem que trabalhar muito, porque muitas vezes a gente está na igreja, temos até tempo de crente, mas ainda muita coisa na nossa vida que ainda precisa ser mudada, né? Exatamente, muito importante. Isso principalmente é um cuidado de pessoas que já nasceram na igreja, né, que são criados. Eu vou ter um cuidado muito grande com a minha filha em relação a isso. Eu costumo falar assim, você pergunta para uma pessoa, você lembra da sua conversão? Se a pessoa não lembrar, é uma coisa que você não consegue esquecer. Sim. É um momento inesquecível. Daqui a 80 anos você vai lembrar desse momento. Sim, sim. Então eu acho que você tem que repensar um pouco a sua vida, ver qual é esse momento e saber se você realmente está vivendo um cristianismo bom. Porque como eu disse, não adianta você só ser uma pessoa boa, seguir aquelas regras da igreja. Não, isso não é o suficiente. Aí continua naquela resposta que você fez, os sinais da verdadeira conversão. Sim, sim. Você tem que ver se o fruto do Espírito, né? Sim. E as suas virtudes estão
escancaradas na sua vida. Se você tem a paz, a longanimidade, lá Gálatas 5, aquele resumo. Sim. Se você tem domínio próprio. Então, se você tiver encaixado ali com tudo aquilo que Paulo ensina sobre o verdadeiro convertido, ali é que você vai estar chegando perto. Realmente eu sou convertido. Talvez eu não lembre, mas isso aqui está na minha vida. É quando você... Eu costumo dizer que os hábitos que agradam a Deus são aqueles que não ferem a sua santidade e refletem, né, o seu desejo para o ser humano. Então, quando tudo isso está andando concomitantemente com o que a Bíblia ensina, seu comportamento, sua forma de agir com as pessoas, né, aquele sorriso no rosto o tempo todo, né, eu só consegui ouvir que eu parecia um crente de 4 anos para cá, realmente 2019 para cá. As pessoas chegavam para mim e diziam: rapaz, tu é crente, né? Sou. Eu disse: tá parecendo. Ou seja, não parecia, né? Mas agora tá aparecendo. Então, para mim, é uma vitória, né? Que todo dia a gente vai calcando um degrau até chegar no céu. Vai ser assim. E eu não sei você, viu, Francisco? Mas isso que você falou acerca da irmã Bruna, sua esposa, eu também concordo. Porque eu costumo dizer que talvez um dos maiores termômetros de mudança na nossa vida é com quem de fato convive com a gente. Eu acho que não existe termômetro melhor para um crente do que a esposa, o marido. Porque a gente dorme junto, a gente acorda junto e sabemos muito da intimidade um do outro, né? As virtudes, os defeitos. Então, eu, igual a você, eu também me alegro muito, eu já falei isso incontáveis vezes aqui na rádio, quando minha esposa chega para mim e diz: Ibe, tá havendo uma mudança e para melhor na sua vida. Porque ela que convive comigo sabe um pouco, né? A nossa intimidade está sempre ali, sempre caminhando junto ali. E eu acho isso muito importante e acredito que seja também um termômetro, né? Um filho que mora com os pais ainda e o pai diz: rapaz, ele era assim, era assim, era assim. Está havendo uma mudança. Então eu penso que isso são sinais também, como você bem colocou, para se observar e analisar se realmente você está mudando de nível e está sendo modelado por Deus, né? Exatamente, exatamente. É um termômetro maravilhoso. E esse aí não é só digital não, daquele do mercúriozinho que não erra não. Isso aqui não tem como errar, né? Não tem. E tem às vezes a gente não vai ser perfeito. Sim. Inevitavelmente a gente não vai ser perfeito, a gente vai escorregar. Mas a diferença de um crente para um ímpio é que ele aborrece o pecado, né? Ele verdadeiramente reconhece: meu Deus, eu errei. Ele chora, ele fica de joelho. Às vezes ele tenta de alguma outra forma buscar aquela redenção, mas ele lembra: Cristo já é completo, Cristo já fez tudo por mim. Sim. Então aquilo ali já o acalenta. Ele vai orar e ele sabe que no outro dia Deus pegou aquele pecado, aquele erro, aquela transgressão, jogou lá no fundo do mar e já está amarrado com 1000 quilos. Não tem como nem você ir lá buscar. Já está nas profundezas. Então você... Inclusive Nicodemos, ele dá um exemplo muito bom. Sim. Ele fala sobre um motorista. Eu não sei se você já ouviu esse exemplo que ele dá. Sim. Ele fala que um motorista prudente e um imprudente. É uma semelhança do ímpio pro crente justo. Você viaja aí do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, você só consegue furar o pneu uma vez, você é um motorista prudente. Agora, se você viaja daqui para Palmares 100 km, você fura o pneu 10 vezes, você é uma pessoa muito imprudente, porque isso é quase impossível de acontecer, né? Então a nossa vida vai ser assim: a gente vai furar o pneu, a gente vai andar muito tempo, a gente vai furar o pneu, mas o que lida a vida de um crente é ele pautar a sua vida conforme a Escritura, tentar não errar, fugir de todos os obstáculos, né? Passar por eles, tentar não errar, mas se acontecer, saber que a gente tem o advogado maior, nosso Redentor Jesus Cristo, para interceder por nós lá no céu, né? Amém.